Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. Itepac, com você em cada conquista. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo veio até a Clínica Filhos e traz para vocês, pais, muita informação sobre a nossa criançada. Teremos a doutora Patrícia, que é endócrino-pediatra, e nos fala um pouquinho sobre o estirão do crescimento. Teremos também a doutora Daiane Santos, que é cardiopediatra e vai nos falar sobre sopro, pressão alta nas crianças e muito mais. E o doutor André Luiz, que é ortopedista pediatra, vai nos falar sobre o pé chato. Teremos também a doutora Sofia, que vai explicar pra gente a diferença sobre a alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Uma instituição em movimento. Este é o Itepac Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. Itepac Porto. Com você em cada conquista. Matriz Office.
Tudo o que você deseja para o seu escritório. Design avançado. Mobiliário confortável, prático e durável. Fabricado conforme normas ABNT e Metro. Atendimento diferenciado Matriz Office. Consultoras especializadas, ergonomistas e arquitetas criam e executam o projeto do seu escritório. Matriz Office. Soluções inteligentes. 3225-5700. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica vai agora falar com a doutora Daiane Santos, que é cardiopediatra e vai tirar muitas dúvidas nossas. Doutora Daiane, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Doutora Daiane, eu queria começando, você explica pra gente o que são as cardiopatias congênitas. Então, quando a gente fala de cardiopatia congênita, nós falamos que a criança, o coração da criança foi mal formado intraútero. Então, são doenças que eles causam, seja um distúrbio leve, poucos sintomas, ou seja, sintomas graves, isso desde da formação intraútero. E isso a gente tem que avaliar tanto no ecocardiograma, como também na avaliação clínica, para a gente poder perceber quais são esses sintomas e como a gente vai tratar essas crianças. E existe, doutora Daiane, exames que podem ser detectado ainda no útero? Existe, a gente chama de ecocardiofetal. Ele é feito tanto pelo cardiologista quanto pelo pediatra ou cardiologista adulto, ele é feito pelos dois especialistas. Na partir da 22ª semana de gestação, a gente já consegue detectar e excluir toda a cardiopatia congênita, né, com necessidade de cirurgia cardíaca precoce ou uma cardiopatia congênita sem necessidade de cirurgia precoce, até mesmo sem necessidade de intervenção clínica. Olha, muito então a gente bom. já consegue ver isso bem precocemente. Muito bom. Doutora Daiane, no caso do sopro, as crianças já podem ou nascem com sopro? É possível? É possível, sim. O que acontece? O sopro é o que a gente ausculta no exame físico. Isso seja o pediatra, seja o clínico geral, seja o cardiologista pediátrico. A gente precisa avaliar, na verdade, se tem algum defeito congênito que está causando esse sopro. Então, isso a gente avalia direitinho para a gente ver se realmente esse sopro é um sopro inocente ou fisiológico, sem necessidade de intervenção, ou uma cardiopatia realmente estrutural. Certo. No caso das crianças um pouquinho maior, como que eu, pai, ou qualquer pessoa que convive com a criança pode perceber com algum sintoma que ela tem algum problema cardíaco? Isso é uma ótima pergunta, porque sempre é um questionamento que vem pra gente. Então, assim, criança infelizmente tem arritmia, tem aceleração no coração, infelizmente tem. Então, sempre dá uma olhadinha quando a criança queixar uma taquicardia. Às vezes ela fala assim, tô sentindo meu coração bater. Isso pode ser realmente uma arritmia. A criança, normalmente com cardiopatia, ela tem um cansaço mais fácil, então ela cansa mais fácil os exercícios. Logo quando o bebê, ela tem uma dificuldade de ganhar peso, ela pausa nas mamadas, então isso é bem precoce, dependendo da cardiopatia. Então são sintomas que já chamam a atenção. E tem sintomas graves, como a criança ficar roxinha mesmo. Roxinha, a gente fala não perilabial, a linguinha, o lábio mesmo roxinho, a unha. Então isso são coisas que a mãe sempre percebe. Mãe é muito bom por isso, né? Elas são muito perto, né? Isso, consegue ter esse feeling rápido mesmo dessa criança. Verdade. E no caso da pressão alta, doutora, as crianças também podem ter? Infelizmente nós temos várias crianças, até mesmo pela esse sedentarismo que a gente vê, a criança fica muito tempo no computador, no celular agora que tá aí, na televisão, então isso prejudica bastante a pressão arterial, porque as atividades físicas que a gente tinha antes na criança, hoje a gente não tem tanto. Tem mais, né? Isso. E a alimentação tá aí para justamente piorar isso. Quando a gente fala de criança, a gente sempre tem que precaver justamente nesse sentido. A pressão arterial para criança a gente faz de acordo com a estatura, a gente coloca numa tabelinha, vê o percentil e vê o percentil que está essa criança com relação à pressão arterial. Então são dados mais sucintos e mais específicos para a criança. Então a gente tem que ter bem esse olhar bem criterioso para a gente dizer uma pressão alta ou não. Ou não. Doutora Daiane, você falou sobre a alimentação, né? Que infelizmente acaba influenciando para a pressão alta. Exatamente. E no caso do colesterol, o que os pais podem fazer? Infelizmente nós estamos aí também uma nova era, né? Porque os alimentos industrializados são mais fáceis de ser processados e de manuseio para levarem algumas atividades. Então os pais preferem esse tipo de alimento. Só que isso prejudica, porque tudo que é processado, industrializado, tem outras coisas que acarretam também. Então assim,
Várias alergias, a gente já viu que são justamente as exposições precoces a esse tipo de alimentos. E tem muito alimento com sódio, com gorduras industrializadas, então isso prejudica tanto na parte cardiovascular, como também no sedentarismo, como na fase metabólica e outras também doenças que acometem a criança. No caso do colesterol, ele pode levar a algum problema cardíaco ou não? Pode. Na verdade, na criança nós não temos aquele medo que tem no adulto, que é aquele infarto, alguma coisa com relação a isso de obstrução vascular. Porque como as crianças são precoces nessa fase, então esse depósito de gordura não temos ainda. Felizmente, mas infelizmente nós temos já características onde já mostram o depósito que vai se elevando mais precocemente. Então, numa fase mais precoce que antes a gente não tinha tanto, hoje a gente já tem esse acometimento cardiovascular. Então, assim, as mamães têm que ficar de olho, essa alimentação correta é sempre a base de toda a criação da criança mesmo. É importante tudo, né, doutora? Com certeza, com certeza. Doutora Daiane, quero muito lhe agradecer por ter vindo ao nosso programa Agenda Médica. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Prazer estar aqui também. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu tô de volta. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Matriz Office. Tudo o que você deseja para o seu escritório. Design avançado. Mobiliário confortável, prático e durável. Fabricado conforme normas ABNT e Metro. Atendimento diferenciado Matriz Office. Consultoras especializadas, ergonomistas e arquitetas criam e executam o projeto do seu escritório. Matriz Office. Soluções inteligentes. 3225-5700. Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e vamos falar do assunto bastante comum em nossas crianças, que é a alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose. E para falar com a gente sobre esse assunto, a doutora Sofia Giacomo, que é gastropediatra, vai nos tirar essa dúvida.
Doutora Sofia, bom dia. Bom dia, Mayara. Muito obrigada. Agradeço o convite. É uma oportunidade de esclarecer realmente dúvidas de muitos pais. Nós que agradecemos. Doutora Sofia, eu queria que você falasse pra gente a diferença que existe entre alergia ao leite de vaca e intolerância à lactose, porque não são a mesma coisa, né? Não, realmente não é a mesma coisa. A intolerância à lactose é a intolerância ao açúcar do leite, que é um carboidrato, e ele não pode causar alergia, ou seja, não existe alergia à lactose. O que existe é alergia ao leite de vaca, é alergia à proteína do leite. E a alergia ao leite de vaca, ela já é uma reação mais complexa, que é imunomediada, é totalmente diferente. Então, uma criança que tem alergia ao leite de vaca e tem um produto ali zero lactose, se ela consumir esse produto zero lactose, ela vai apresentar a reação do mesmo jeito, caso ele contenha a proteína do leite. E é verdade, doutora Sofia, que existem tipos diferentes da intolerância à lactose? É verdade, Mayara, existem tipos diferentes. Um dos tipos é o tipo congênito, ou seja, a criança já nasce com a intolerância à lactose e ela apresenta uma diarreia importante já nos primeiros dias de vida. Existe também o tipo ontogenético, que é um tipo mais comum depois dos 6 anos de idade e na fase adulta, que é o que acontece nesse tipo. A enzima que digere o leite, ela vai diminuindo gradativamente. Então, com o passar do tempo, a pessoa fica intolerante. Um outro tipo muito comum é o tipo secundário, que é o quê? Acontece alguma agressão na mucosa do intestino e aí esse intestino lesionado vai perdendo a sua lactase. Pode acontecer isso secundário a qualquer doença, por exemplo, uma doença celíaca, uma doença até mesmo uma alergia alimentar. Uma gastroenterite, que é uma infecção intestinal, tudo isso pode ocasionar uma intolerância. Né? Mas seria uma intolerância secundária e transitória, que tratando a causa ela já melhoraria. E quando eu percebo, doutora Sofia, qual o sintoma que eu posso ver que eu tenho alergia ao leite de vaca? Certo, são vários sintomas. Nós temos os sintomas digestivos, que a criança já começa com náusea, vômito, cólicas muito intensas, diarreia, às vezes intestino preso. Temos crianças que têm fezes com sangue, com muco. Todos esses sintomas podem ser relacionados à alergia. Mas a alergia pode acometer outros sistemas, pode acometer a pele, então são aquelas urticárias, que são placas vermelhas na pele, dermatite, eczema. Pode também acometer o sistema respiratório, a criança pode ter tosse, chiado no peito, coriza crônica, aquela obstrução nasal. Sim, são vários sistemas. E até as reações mais graves, como as reações anafiláticas, né? Tem crianças também que têm baixo ganho de peso, o crescimento deficiente, tudo por questão de alergia mesmo à proteína do leite de vaca. Então é muito importante ficar observando qualquer alteração, né, doutora Sofia? Sim, é muito importante. Esses sintomas não são específicos de alergia, mas caso tenha algum desses sintomas, é importante procurar um médico para esclarecer se esse sintoma está mesmo relacionado à alergia. E qual as diferenças, né, que eu posso perceber no caso da intolerância à lactose? Certo. A intolerância à lactose, ela causa sintomas restritos ao trato digestivo. Então, o que acontece? Essa lactose que não é absorvida ali no intestino, ela provoca gás, distensão abdominal, uma flatulência em excesso e pode provocar também diarreia. Então, a intolerância à lactose não causa nenhum outro tipo de sintoma, nem respiratório, nem alteração de pele, nem reações mais graves. E o que eu posso fazer então, doutora Sofia, para substituir o leite da criança que tem alergia ao leite de vaca ou intolerância? Certo. Então, a criança que tem alergia e está sendo amamentada pela mãe, o que a gente vai indicar? Manter o aleitamento materno e que a mãe faça restrição da proteína do leite na própria dieta. Caso essa criança não esteja sendo amamentada e tenha um diagnóstico de alergia, nos menores de 2 anos principalmente, é indicado que eles usem fórmulas específicas. Essas fórmulas vão ser proteína do leite, ou uma proteína que foi bem quebradinha e o sistema imunológico não vai reconhecer como proteína extensamente hidrolisada, leite, que a gente chama, ou fórmulas de aminoácidos e às vezes, dependendo da criança, fórmulas à base de soja. As crianças com intolerância à lactose, elas vão fazer uso de leite zero lactose, existem algumas marcas próprias para criança, mas assim, elas não têm indicação de fórmulas específicas como as crianças da alergia à proteína do leite. Essas alergias, doutora, ou então a intolerância, elas são para a vida toda? Não, não são. É muito importante falar isso, porque os pais, quando recebem esse diagnóstico, ficam muito preocupados. Mas eu costumo falar que, seguindo o tratamento correto, a maioria das crianças vai deixar de ser alérgica, vai conseguir a cura em algum momento. Então, poucas crianças realmente vão permanecer alérgicas
alérgicas pela vida toda, mas a maioria vai deixar de ser alérgica, graças a Deus. Os outros alimentos, doutora, que contém o leite também deve ser evitado caso a criança tenha alergia ou intolerância, né? Não é só exatamente ao leite puro, não. Isso, não. Os derivados também precisam ser evitados, principalmente no caso de alergia alimentar. Em relação à lactose, tem intolerância à lactose, algumas crianças toleram pequenas quantidades de derivados, às vezes até mesmo do leite, que depende da quantidade. Mas alergia, você tem que evitar leite, qualquer derivado. De toda forma, e é importante a gente falar que também tem que evitar leite de cabra, leite de búfala, leites de outros animais, porque eles também podem ter reações cruzadas e ter as mesmas reações da alergia ao Então leite. não é só o da vaca, né? Não é só o da vaca, que é muito comum, às vezes recebe o diagnóstico, aí vem o vizinho, o tio, alguém fala, dá leite de cabra. Não, não pode dar leite de cabra, porque vai apresentar a mesma reação. Ok. Doutora Sofia, quero lhe agradecer por estar Obrigada, no nosso programa Agenda Médica. Eu tenho certeza que essas informações que você passou foram muito importantes para os pais e para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigada, espero ter ajudado. Obrigada. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que no próximo bloco tem mais. Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Matriz Office. Tudo o que você deseja para o seu escritório. Design avançado. Mobiliário confortável, prático e durável. Fabricado conforme normas ABNT e Metro. Atendimento diferenciado Matriz Office. Consultoras especializadas, ergonomistas e arquitetas criam e executam o projeto do seu escritório. Matriz Office. Soluções inteligentes. 3225-5700. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso. Investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro. Atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa. Salas de metodologia ativa. Laboratórios de saúde e centros de treinamento. Ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Estamos de volta e vamos agora falar com o Dr. André Luiz, que é ortopedista pediátrico e vai falar pra gente sobre pé chato.
Doutor André, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês no programa. Obrigada. Doutor André, é comum toda criança nascer com o pé plano? Muito comum, Mayara, essa ocorrência no consultório de ortopedia pediátrica. Os pais procuram a gente diariamente com dúvidas se tem algum tipo de repercussão para o desenvolvimento da criança, né? É bastante ocorrente essa queixa em consultório. Certo. E a partir de que idade, doutor André, eu devo observar que a criança, por não ter aquela curvinha do pé, eu preciso procurar um médico? Bom, em geral, Mayara, o desenvolvimento da criança ela se dá em fases, né? E o ponto em que os pais precisam se preocupar com o pé plano é a partir dos 6, 7 anos de idade. Enquanto a criança não alcançou essa faixa etária, sim, o pé está em constante transformação e modulação dos ossos, né? E da parte muscular e ligamentar. A partir dos 7 anos de idade, a criança passa a ter a formação da curva, né? E a partir desse momento, se não se forma e tem outros problemas associados, como dor, dificuldade para brincar, má adaptação ao calçado, é importante que procure para tirar a dúvida. O que não exclui também os problemas de pé plano ou de outras patologias do pé nas faixas etárias mais precoces também. Que é comum, então, existir? Sim, comum, muito comum. No consultório a gente sempre atende os pezinhos tortos, os pés que a gente chama de talo vertical, que é um pé invertido para o lado de fora, não é? Então é bastante comum isso acontecer mesmo. Certo. No caso das botas ortopédicas ou das palmilhas, doutor André, ela realmente funciona? Porque a gente acaba vendo quando a criança tem o pé chato, que é mais comum, os pais por conta própria colocarem. Realmente funciona? Olha, é um tema controverso, né? Tem muitos vídeos em YouTube, Instagram, Facebook que falam disso, que mostram pais usando bota, palmilha. Mas assim, o que é importante os pais saberem é que toda criança, quando vai usar uma bota ou uma palmilha, ela não tem um objetivo de correção de uma deformidade. Sim. Ela pode ser utilizada por um alívio de dor, por uma adaptação ao calçado, mas a gente já notou em estudos e acompanhamento que a criança, quando tem que melhorar, ela melhora de forma espontânea. Sim. Então, eu sou da linha de estudo e de raciocínio e de aprendizado em hospitais que a gente usa somente para um método paliativo para evitar outras intercorrências, mas ele não corrige o pé. E no caso, doutor André, daquelas crianças que andam na pontinha dos pés, isso é porque não tem aquela curvinha ou não interfere? Não, na verdade, essa questão do caminhar, né, na ponta dos pés tem relação com outros problemas, né, e não necessariamente com o pé plano. Isso aí não tem uma relação de uma coisa com outra. Doutor André, muitas vezes escutamos que caso a criança não tenha aquela curvinha do pé, fazer com que ela ande mais descalço pode criar. Isso é verdade ou é mito? Não, geralmente o pessoal usa a questão de andar na areia, né, como um pretexto, entre aspas, para dizer que essa curva se forma. Na verdade, é controverso também, né, mas o que se tem hoje em publicação e estudos é que isso não influencia, né, é da própria formatação do desenvolvimento do pé e, logicamente, ajuda o fortalecimento da musculatura plantar, dos ligamentos, mas não influencia diretamente o desenvolvimento do arco plantar. No caso dos pés chatos, pode acontecer de ter alguma intervenção cirúrgica para fazer aquela curvatura ou não? Sim, é muito comum, né, a gente ter doenças associadas ou o próprio pé plano idiopático, né, em que a gente tem que optar em casos de alteração grosseira ou de dor ou mesmo algumas alterações radiográficas específicas pela cirurgia dos pés. Sim. É comum também acontecer. E andar já, doutor André, aqueles andador de criança, eles podem trazer algum problema nessa questão ou somente para a formação da perna? Na verdade, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje, ela condena já há algum tempo, né, alguns anos, em cidades com fiscalizações maiores, e não se tem no mercado hoje para vender, né? Então, hoje, influenciar diretamente, não, mas com certeza o problema de formação de todo o membro inferior, do quadril, dos joelhos, com certeza influencia e muito negativamente. Dos pés, não diretamente, indiretamente, por conta das outras deformidades que o andador ocasiona, se for utilizado.
Caso então algumas crianças que têm joelho valgo, é por causa do andador? Pode ser o valgo, que é para dentro, ou o varo, que é para fora. É mais comum o varo, que é o joelho arqueado para fora. Sim. Exatamente. Mas muitas vezes é diretamente relacionado ao uso desses andadores. Ok. E doutor André, pode ser usado então, no caso desse arqueamento da perna da criança, algum método cirúrgico? Pode, assim, o que a gente tem por convicção é que, dependendo da deformidade instalada, das alterações radiográficas, a gente pode, até certo momento, até certa idade, utilizar um aparelho corretivo, né? O que também é até controverso, mas muitas escolas como a Paulista, como em Goiânia ou no Rio de Janeiro utilizam, né? E alguns outros métodos não, esperam a criança crescer para poder ver a que ponto a deformidade chega e operar. De qualquer forma, é sempre importante os pais terem em mente que não é maligno isso, que sempre tem que procurar, em caso de dúvida, uma avaliação adequada. Doutor André, quero muito lhe agradecer por estar no nosso programa Agenda Médica. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero contar mais vezes com a sua presença aqui com a gente. É um prazer, né, enorme participar com vocês essa manhã aí de domingo, né? E eu espero poder estar aqui mais vezes sim e ajudar o pessoal aí tirando dúvida. Quem quiser visitar o Instagram lá, o Facebook, tá lá o site, fazer perguntas, fica à vontade, está aberto. Ok, muito obrigada. Nada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco temos mais informações. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Matriz Office. Tudo o que você deseja para o seu escritório. Design avançado. Mobiliário confortável, prático e durável. Fabricado conforme normas ABNT e Metro. Atendimento diferenciado Matriz Office. Consultoras especializadas, ergonomistas e arquitetas criam e executam o projeto do seu escritório. Matriz Office. Soluções inteligentes. 3225-5700. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa,
laboratórios de saúde e centros de treinamento. Ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. Itepac Porto. Com você em cada conquista. Estamos de volta e vamos falar agora sobre o estirão do crescimento. E quem vai nos esclarecer sobre esse assunto é a doutora Patrícia Amorim, que é endócrino pediatra. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia. Doutora Patrícia, fala pra gente o que é o estirão do crescimento. Então, o estirão do crescimento é o período em que a criança, tanto a menina quanto o menino, crescem com maior velocidade num certo período de tempo. Esse período de tempo a gente calcula por 1 ano, mais ou menos. E a partir de que idade, doutora Patrícia, que eu posso observar que a criança está na fase do estirão do crescimento? Então, o estirão é diferente na menina e no menino. Sim. Na menina acontece antes, geralmente 1 ano antes da menstruação vir. Então, a gente calcula entre 11 e 12 anos de idade. No menino é um pouquinho mais demorado, entre 13 e 14 anos. E é isso que dá naquela fase da escola, aquela diferença entre as meninas e os meninos. E o estirão da puberdade, doutora? É a mesma coisa que o crescimento? É, o estirão da puberdade coincide com o estirão do crescimento. Então, a puberdade é o período da vida em que os hormônios da puberdade se afloram e eles ajudam com o hormônio do crescimento fazer essa fase final para a menina virar mocinha e o menino rapaz. E no caso das crianças que têm a baixa estatura, doutora Patrícia, o que a gente deve fazer? Porque acaba que a gente escuta muito da injeção do crescimento, né? Sim. É verdade? Existe isso? Existe, é o hormônio do crescimento. Então, a baixa estatura, você tem que... Por isso é importante aquele acompanhamento com o pediatra. A gente fala, nossa, vou de novo pesar e medir? Sim. Pesar, medir a criança, colocar no gráfico, na cadernetinha, porque ali você vê se ele está seguindo uma linha padrão, uma média do crescimento. Se a criança estiver abaixo daquela linha, é o pediatra que vai observar. Ou também a criança na escola, né, quando os pais colocam na escola e vê que seu filho está o menor da turma. Então, essa avaliação é bem mais cedo. Sim. Então, tem que vir a partir dos 4 anos de idade, já é uma época ótima para a gente fazer essa projeção, se está indo bem, se está crescendo dentro do esperado, para atingir uma estatura média da família, ou uma estatura média do homem brasileiro e da mulher brasileira. E qual o limite, então, doutora, de idade? Para tratamento? Para tratamento. Antes de terminar esse estirão. Então, eu sempre falo assim, que para crescer, o mais importante é tempo. Sim. Então, se eu começo um tratamento com 5 aninhos, eu tenho mais tempo de fazer essa criança chegar numa altura desejada. Se chega com 10, 11 anos, dá para ajudar a crescer? Dá, mas eu tenho menos tempo. Menos tempo. É isso que é o importante. Tanto para o menino quanto para a menina. Para a menina. No caso da menina que já menstruou e fala que não cresce mais, é verdade? É verdade. Na verdade, sim. A partir do dia que a menina menstrua, ela tem uma média de crescimento dali para frente de 4 centímetros. Então é muito pouco, não é um ganho que vai fazer diferença. Então eu sempre falo assim, se você ficou na dúvida se seu filho está crescendo bem, olha, dá uma olhada, dá uma pesquisada, vá ao pediatra, né? Se preciso for, vá ao especialista, porque quanto mais tempo tiver, melhor para essa criança. No caso da puberdade precoce, ela pode influenciar no crescimento ou não interfere? Influencia. A puberdade precoce, então, os hormônios da puberdade aparecem antes do tempo. E com isso, na menina, vai fazer com que tenha menstruação antes da hora. Então, ela perde um tempo de crescimento. O menino é muito mais raro uma puberdade precoce, mas acontece também. E aí também perde em estatura no final. Doutora Patrícia, como que é feito
Como que é feito esse tratamento, na verdade, da injeção do crescimento? Então, quando a gente faz diagnóstico numa criança que tem deficiência de hormônio de crescimento e algumas outras patologias que também indicam o uso do hormônio, o tratamento é feito com uma injeção subcutânea, é aquela seringa, a mesma seringa da insulina, né, do diabético, e uma vez à noite, diário, enquanto estiver crescendo. Então, se começar com 5 aninhos, é dos 5 aos 14, com 10 é dos 10 aos 14. Todos os dias ou com o passar do tempo pode diminuir? Não, todos os dias, né? Se você faz a investigação e você prova que a criança tem falha na produção do hormônio, ela tem falha hoje, amanhã e para o estirão. Então, eu não posso pensar em parar esse tratamento, principalmente no estirão. Então, é diário para ter um crescimento adequado. E tem algum efeito colateral, doutora Patrícia? Toda medicação tem sua contraindicação, mas o hormônio do crescimento hoje, quando bem usado, quando você diagnostica e vê que vale a pena para aquela criança, é uma medicação muito segura. Os efeitos colaterais que a gente vai ler na bula, assim, são coisas que são reversíveis. A gente geralmente, um dos efeitos, por exemplo, que está escrito, chama lipodistrofia. Sim. Lipodistrofia é o sofrimento muscular. Então, para que não ocorra isso, como é um tratamento a longo prazo, a gente já fala, ó, hoje aplica aqui, amanhã muda de lugar, para que aquela musculatura, se ficar todo dia no mesmo lugar, vai sofrer. Então, a gente tem já o que fazer para reverter. Então, hoje é um tratamento muito seguro, que a gente faz assim, e é muito legal de fazer, que você vê a criança chega e fala, tia, cresci, tô bem, eles não querem parar o tratamento, na verdade. Muito bom. Doutora Patrícia, quero muito lhe agradecer por estar no nosso programa Agenda Médica. É sempre uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. É uma honra sempre ser convidada por vocês. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui. E eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, te levando muita informação e qualidade de vida. Lembrando que a partir de março, o nosso programa Agenda Médica vem recheado de novidades. Teremos o quadro Saúde Bucal. E se você aí perdeu alguma de nossas entrevistas ou quer entrar em contato com a gente, é só entrar nas nossas redes sociais ou no nosso canal no YouTube, que lá tem tudo. Portanto, encontro marcado e até o próximo domingo. Programa Agenda Médica. Oferecimento. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro. Atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335.